Capítulo 4. Tipos de atletas. Já parou para pensar qual tipo de atleta o seu filho se encaixa? Sabia que existem vários tipos de atleta? Um, dois, três, vários tipos? O que eu fiz aqui nesse capítulo de hoje? Eu vou passar para vocês alguns tipos e você com certeza vai ver que seu filho vai se encaixar em um, em outro, talvez em todos, ou até talvez em nenhum. E se ele não encaixar em nenhum, fala para mim, que eu vou ficar feliz. Digita aí nos comentários aí embaixo, é assim que faz, deve ser. Mas eu vou começar com o primeiro aqui, que é o indisciplinado. O indisciplinado, e eu quero passar uma coisa aqui, antes de qualquer coisa, não é só a questão de perfil do atleta em si, mas isso aqui se aplica em qualquer área na parte profissional. Você vai entender que é muito parecido o que acontece no mundo corporativo, aí fora, com a questão do jogador de futebol. O primeiro ponto, a parte do indisciplinado, ou como tem atleta indisciplinado, como tem pessoas indisciplinadas por aí. O atleta indisciplinado, ele chega atrasado, não cumpre com simples obrigações, ele acha que ele está acima da lei, ele acha que é tudo para ele, só para ele e nada para os outros. Isso é muito complicado. Só que muitas vezes esse atleta que está na mídia, né? Muitas vezes esse atleta que sai notícia sobre ele. E aí fala, olha a referência que a gente acaba tendo. Mas já adianto que atleta indisciplinado ou uma pessoa indisciplinada não encaixa em lugar nenhum. Tem outro tipo de atleta que esse é muito fácil de identificar, que é o raçudo. Sabe o que é aquele cara? Aquele raçudo, aquele cara que, ó, ele muitas vezes é o volante, o zagueiro, aquele cara que tem, se precisa, ele coloca a bunda no chão, faz o que tem que acontecer, corre, o cara vibra, como se aquilo fosse tudo para ele, né? Ter raça, isso eu acredito que isso é desenvolvido com o tempo, mas tem que ter essa vontade. E isso é interessantíssimo para uma característica de um atleta. Outra característica é ele ser polivalente. O que é ser polivalente? Ele ser um coringa. Ele conseguir ele jogar mais de uma posição, ele conseguir sair bem tanto como atacante, como lateral, como meia, se for preciso, dependendo da vontade, do interesse e da necessidade do treinador com base nesse atleta. Tem um atleta, um tipo que é o espectador. O que é o espectador? É aquele que está dentro de campo e fica só olhando assim, ó. Aí depois, de repente, ele fala assim, ô, o que aconteceu? Ele fala, né? Tipo, vamos ver, deixa a vida me levar, né? Tá tudo certo. Ele não tá muito preocupado. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, tá tudo certo. E esse é o tipo de atleta espectador, ele nunca vai ser o principal. Por quê? Porque ele tá mais para coadjuvante. Ele tá ali para, vamos ver, né? Isso acontece muito, né? Tem um outro atleta falando de coadjuvante, de ator principal, tem o ator, né? O que é o ator? Aquele que recebe uma chegada, recebe um encontro, né? Futebol, um esporte de contato, e ele cai no chão, e ele faz cena, e ele faz com que o jogo atrase, e isso não é legal. Isso é uma ação antidesportiva, mas tem espalhado por muitos lugares, e isso é natural. Não estou dizendo que é correto, mas é natural. Tem um tipo de atleta que é o atleta estressado. Já viram esse atleta estressado? É muito fácil de identificar ele também, porque é o seguinte, ele é o tipo de atleta que sempre está reclamando dos outros atletas. Ou seja, o outro atleta ele erra um lance e de repente ele fala assim, poxa, como é que você errou esse lance? Aí ele reclama uma, duas, três vezes e quando ele erra, ele fica bravo que alguém fale mal com ele. Ou que repreenda ou que o critique. Isso é totalmente natural. E aí vem a parte do reclamão. Já viram atleta reclamão? Nossa senhora, como é chato jogar com um atleta reclamão. Como é chato conviver com uma pessoa que é reclamão. Não, reclamão, é reclamona. Como é chato, por quê? Porque você senta para conversar com ela, posto de lamentação. Você senta para estar junto com o atleta, né? Você está dentro do campo junto com ele só está reclamando, porque é isso, porque é aquilo, aquilo outro. Acha muitos problemas para cada solução, ao invés de achar a solução para cada problema. Esse tipo de atleta está espalhado por aí. Tem um tipo que a gente pode falar se é certo ou errado, podemos entrar nessa discussão, mas tem um tipo que é o tipo fominha. O que é o tipo de fominha? Quando vê um atleta que dribla um, dribla dois, dribla três, muitas vezes fala, nossa, não entende nada de tática. Ele é um jogador que é um peladeiro, né? Até hoje eu não sei muito se isso é um elogio ou se é uma crítica, né? Mas qual que é a situação? A situação é que o atleta não tem entendimento tático, não tem entendimento ali do que precisa fazer no jogo, mas a parte técnica ele dribla um, dribla dois, dribla três. Isso tem que tomar cuidado porque tem hora para tudo. Né? O jogador fominha não pode ser um zagueiro. Por quê? Porque se ele errar, ele vai comprometer todo o time que está ali atrás.
Outro tipo de atleta é um atleta disciplinado, esse eu gosto muito, mas não só de atleta, eu gosto muito da disciplina para todo mundo que tem, seja na parte pessoal, na parte profissional. Acho que a disciplina acaba dando um norte, dando um direcionamento, porque você precisa fazer para esse algo em si. Mas o atleta disciplinado, ele sabe que se o preparador físico pede para ele correr 2 quilômetros, ele vai correr os 2 quilômetros. Se ele tiver que fazer tantas finalizações, ele vai fazer, porque ele acredita que quem está dando essa orientação, naquele momento sabe mais na parte técnica, na parte teórica ali, e junto com a parte prática, para poder entregar mais resultado. Porque todo mundo que está no staff, todo mundo que está do outro lado está querendo ajudar. E o disciplinado tem isso. O disciplinado escuta, entende e executa. Isso é muito interessante. Falando em interessante, tem outro tipo de atleta que é o interesseiro. Né? Não sei se tem correlação, mas você entendeu que o atleta interesseiro é o seguinte: ele não está preocupado com nada do que acontece, ele não está preocupado com o bem coletivo, ele está preocupado com o bem individual, e no caso, o bem dele. Ou seja, ele não tira o dedo de dentro do umbigo, ele só está preocupado com seus problemas, só está preocupado com a tua situação. Ele não está preocupado se um lance que ele fizer dentro de campo vai comprometer os seus companheiros, ele está preocupado simplesmente só com o seu. Bom, eu falei aqui alguns perfis de atletas, de o que acontece, de como não acontece dentro de campo, e aqui tem um compilado de algum deles. O compilado eu vou falar aqui de maneira bem direta e bem prática. Um atleta acomodado. Imagina um atleta acomodado. Não é um atleta lento, tá? Não pode confundir acomodado com lento. Você não pode fazer isso. Mas o que é o atleta acomodado? É um atleta que muitas vezes é indisciplinado, que muitas vezes não está preocupado com outras situações do time coletivo, né? Com um todo, ele só está preocupado com seus bens próprios. E o acomodado ele vai ficar na média, tá? Média. O que é média? Quando falarem a palavra medíocre, o significado da palavra medíocre é viver na média. Não tem problema, mas a média é onde a maioria das pessoas acomodadas estão. E não tem problema nenhum, desde que você entenda que você está ali, não tem problema, desde que você saiba onde você está e fala, tá ok, tá? Tem o compilado do atleta, que é o trabalhador, né? Se for juntar com todas essas características. O trabalhador, ele sabe que ele precisa ser disciplinado, ele sabe que ele precisa fazer o que for direcionado para ele, ele sabe que ele tem uma série de obrigações, ele é um atleta. O trabalhador, ele é atleta. Ele sabe que o corpo dele é o templo, ou seja, ele cuida bem do templo. Ele sabe que a carreira é curta, ele sabe que o processo é longo, enfim, ele sabe de tudo isso. E ele faz o que precisa ser feito para alcançar o objetivo que ele tanto quer. Esse compilado é muito interessante dessas características. Mas tem uma que eu gosto muito, que é além do trabalhador, que é o atleta consciente. O atleta consciente ele não está preocupado só com ele trabalhar, só com ele fazer o que tem que ser feito, só com ele ser disciplinado. O atleta consciente ele está preocupado em fazer isso e passar para os demais essa importância. Essa é a figura do líder, essa é a figura de um atleta que consegue passar para os demais, muitas vezes os mais novos, né? Isso chama experiência, poder passar a experiência para os demais, o quanto que isso é importante. Eu espero que nesse vídeo, nesse capítulo nosso, de número 4, você tenha entendido que tipo de atleta o seu filho hoje se encontra, que tipo de atleta ele pode ser e que tipo de atleta é interessante com que ele se desenvolva para encontrar essas oportunidades, aproveitar da melhor maneira e alcançar o objetivo de ser jogador de futebol, desde que ele faça o que tem que ser feito.